Como é que está caminhando o mercado imobiliário brasileiro no Centro-Oeste? A Brain realiza o Censo Imobiliário Brasileiro para a CEBIC e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que caminhou, como é que foi o desempenho da região Centro-Oeste nesse primeiro trimestre de 2025. Centro-Oeste em que a gente capta todas as principais cidades, né? Claro, as capitais, então estou falando de Goiânia, Cuiabá, Campo Grande e também Brasília, mas também as regiões metropolitanas dessas cidades, né, com destaque para a região metropolitana de Goiânia, para a região ali de Cuiabá, Várzea Grande. Lembrando que esse é o desempenho imobiliário vertical dos prédios de apartamentos. Vamos dar uma olhada como é que foi esse resultado? O principal resultado que a região apresentou é que no primeiro trimestre desse ano houve uma pequena queda de lançamentos da ordem de 3%, porém uma evolução nas vendas em unidades. As unidades vendidas cresceram pouco mais de 6%. Então teve uma queda de 3%, porém um crescimento da ordem de 6,2%. Na venda de unidades, ou seja, quando eu comparo o primeiro TRI de 25 contra o primeiro TRI de 24, os lançamentos foram muito próximos, mas houve uma evolução em vendas, né? Esse foi o grande resultado do primeiro trimestre no Centro-Oeste. Vamos dar uma olhada com mais atenção? Quando a gente vai detalhar esse resultado, a gente vê que o crescimento, tanto em unidades lançadas quanto em unidades vendidas, ocorreu num segmento, que é o segmento do Minha Casa Minha Vida. Pois é, o segmento do Minha Casa Minha Vida, que a gente imaginava que ia crescer esse ano, de fato cresceu. Isso mostrou-se também no Centro-Oeste. A gente teve um crescimento em unidades lançadas da ordem de 22,8% e em unidades vendidas de 114,7%. Ou seja, lançou mais e vendeu mais, o que era esperado, já que o FGTS veio turbinado esse ano. Isso na mesma comparação, primeiro TRI de 25 contra primeiro TRI de 24. Na comparação com o trimestre anterior, né, sempre a gente tem aí um resultado menor, porque o final do ano sempre é um pouco mais forte. Um outro destaque que eu gostaria de dar é sobre lançamento e vendas no segmento de luxo, né? Como é que foi esse resultado? Então tivemos uma queda em lançamento no primeiro trimestre da ordem de 74%, porém, olha que interessante, um crescimento nas vendas de 29,3% em unidades. Ou seja, normalmente no primeiro trimestre, como aconteceu, os incorporadores de luxo lançam menos. Mas esse ano, além deles terem lançado menos, nós tivemos uma boa surpresa. As vendas foram muito fortes. Houve um crescimento em relação ao mesmo período do ano passado de 29%. Ou seja, isso acabou por ajudar a reduzir o estoque do produto de luxo esse ano no Centro-Oeste. Agora, dando um pouquinho de número, eu falei muito de percentual, né? As unidades lançadas somaram 4.736 unidades, ou seja, esse foi o volume total de unidades lançadas. Isso inclui segmento de luxo, superluxo, padrão médio, todos os padrões, né? Pouco mais de 4.700 unidades, que, como eu tinha dito, é uma queda de 3% em relação ao ano passado. Um outro destaque que eu gostaria de apresentar é que nesse trimestre, dado o crescimento do Minha Casa Minha Vida, a participação do lançamento do Minha Casa Minha Vida, no total lançado, foi da ordem de 49%. Então, 49% das unidades lançadas foram do segmento Minha Casa Minha Vida. E 38% do segmento médio. O que é o segmento médio? Aquele acima do Minha Casa Minha Vida, mas ainda não é um padrão de luxo, né? Então, esses dois padrões, eles efetivamente canalizaram o volume lançado no primeiro TRI desse ano. Um outro destaque que eu gostaria de apontar é sobre o VGL, Valor Geral de Lançamento, né? Foi lançado aí 3.169 milhões, o que é uma queda de 15% aproximadamente em relação ao mesmo período do ano passado,
Queda essa que tem a ver com o baixo lançamento do produto luxo e com o alto lançamento do Minha Casa Minha Vida. Quando a gente olha os estados que tiveram melhor resultado no primeiro trimestre, quer dizer, pegando aí Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, a gente vê que quem puxou positivamente o resultado foi o estado de Goiás, que teve um crescimento de 41% em unidades lançadas. Então, Goiás foi o estado que mais contribuiu para o resultado da região Centro-Oeste. E para ir concluindo, em unidades, nós estamos falando de 6.384 unidades vendidas, portanto, muito volume vendido, bem acima do volume lançado, 6.384 unidades, o que representou um crescimento de 6,2% no mesmo período, Então, um volume bem expressivo que foi consumido pelo Centro-Oeste. E o VGV dessas unidades, no primeiro trimestre, ficou próximo de 5 bilhões. Foi 4.911 milhões, ou seja, o Centro-Oeste chegou a quase 5 bilhões em vendas de apartamentos no primeiro trimestre, um crescimento de 15,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, resultado muito bom. Qual é a conclusão que a gente pode ter desse rápido panorama do Centro-Oeste? Bom, a conclusão foi que, como era esperado, o Minha Casa Minha Vida ia ter um bom desempenho, teve um bom desempenho de lançamento. A boa surpresa foi o crescimento em vendas que o Centro-Oeste demonstrou, no geral e também no segmento de luxo, Ou seja, mostrando que a demanda do Centro-Oeste está muito aquecida, tanto para o produto econômico, onde teve um crescimento absurdamente alto, mais de 100%, mas também no produto de luxo. Ou seja, a demanda vem forte. O que o Centro-Oeste deve fazer no segundo e terceiro trimestres é aumentar o lançamento, porque a demanda vem muito forte. Basta a gente lembrar que é a região do Brasil, como um todo, que tem a menor taxa de desemprego. E essa baixa taxa de desemprego, dado também um bom momento da economia no Centro-Oeste, está puxando a demanda. É uma questão, na verdade, menos de demanda do que de oferta. Vamos ver agora se nos próximos trimestres os incorporadores vão lançar mais, não apenas o Minha Casa Minha Vida, mas todos os outros segmentos. Espero que tenham gostado. Continue assistindo também essa série sobre outras regiões, para ver como é que está também o mercado nacional em outras regiões. Aguardo você, deixa aqui seu comentário, compartilhe esse vídeo.